mais perseverante vence. Existe uma ideia que atravessa séculos de história humana e aparece repetidamente nas vidas das pessoas que construíram algo extraordinário. Não é necessariamente o mais inteligente, o mais talentoso ou o mais favorecido pelas circunstâncias que chega mais longe. É aquele que permanece no caminho quando a maioria desiste. Em outras palavras, vence quem continua. Essa frase simples revela uma das leis psicológicas mais profundas do comportamento humano. A perseverança é a capacidade de continuar agindo em direção a um objetivo mesmo, quando a motivação diminui, quando surgem dificuldades e quando os resultados ainda não apareceram. É a força silenciosa que separa intenções de realizações. Na psicologia contemporânea, essa característica foi estudada profundamente pela pesquisadora Angela Duckworth. Ela dedicou anos analisando o desempenho de atletas, estudantes de alto nível, militares e profissionais de diversas áreas. O conceito central que emergiu de suas pesquisas é chamado de grit, uma combinação de paixão e perseverança em objetivos de longo prazo. Duckworth observou que o fator mais consistente entre pessoas que alcançam excelência não é o talento inicial, mas a capacidade de continuar trabalhando durante anos, mesmo quando o progresso parece lento. Isso desafia uma crença muito comum na cultura moderna. Muitas pessoas acreditam que o sucesso pertence aos mais talentosos ou aos mais inteligentes. Mas quando analisamos a realidade, percebemos algo diferente. Talento pode ajudar no início, mas ele raramente é suficiente para sustentar um caminho longo e difícil. O que sustenta é a perseverança. O psicólogo Albert Bandura, um dos maiores especialistas em comportamento humano, demonstrou que aquilo que chamamos de eficácia pessoal depende muito da crença de que nossas ações podem produzir resultados. Pessoas perseverantes não são aquelas que nunca duvidam de si mesmas. Elas são aquelas que continuam agindo mesmo quando a dúvida aparece. Essa diferença é fundamental. A maioria das pessoas espera sentir motivação para agir. Já as pessoas perseverantes agem mesmo quando a motivação oscila. Com o tempo, essa atitude cria um efeito cumulativo poderoso. Pequenas ações repetidas diariamente se transformam em resultados que parecem extraordinários para quem observa de fora. Esse princípio também foi observado no campo da filosofia estoica. O imperador romano, Marcos Aurelius, escreveu em seus registros pessoais que o obstáculo não é apenas algo que impede o caminho, mas algo que se torna parte do próprio caminho. Quando alguém persevera diante de dificuldades, essas dificuldades deixam de ser barreiras e passam a ser treinamento. Esse modo de pensar altera completamente a relação com o fracasso. Em vez de interpretar dificuldades como sinais de incapacidade, pessoas perseverantes as interpretam como parte inevitável do processo de crescimento. Isso muda o estado mental. Em vez de desistir, elas se adaptam, aprendem e continuam. No campo da psicologia do crescimento, a pesquisadora Carol Dweck demonstrou algo semelhante. Ela descreveu duas formas principais de mentalidade. A mentalidade fixa acredita que habilidades são características imutáveis. Já a mentalidade de crescimento entende que habilidades podem ser desenvolvidas através de esforço contínuo. Pessoas que cultivam essa segunda mentalidade tendem a perseverar, mas porque enxergam desafios como oportunidades de desenvolvimento, não como ameaças à própria identidade. Mas perseverança não é apenas uma questão psicológica. Existe também uma dimensão neurológica. Quando repetimos um comportamento ao longo do tempo, o cérebro fortalece conexões neurais associadas a esse comportamento. Esse fenômeno é conhecido como neuroplasticidade, estudado por cientistas como Norman Deutsch. Cada vez que uma pessoa insiste em continuar aprendendo, treinando ou trabalhando em um objetivo, ela literalmente remodela o próprio cérebro para se tornar melhor naquela atividade. Isso significa que perseverança
não é apenas persistência emocional. Ela é também um mecanismo biológico de evolução pessoal. O cérebro se adapta às demandas que enfrentamos repetidamente. No campo da performance e da excelência, pesquisadores como Anders Ericsson mostraram que especialistas em diversas áreas, desde músicos até atletas de elite, desenvolvem suas habilidades por meio de algo chamado prática deliberada. Essa prática exige repetição, correção constante e tolerância à frustração. Em outras palavras, exige perseverança. Quando observamos pessoas extraordinárias, muitas vezes vemos apenas o resultado final. Vemos o sucesso, o reconhecimento ou a maestria. O que raramente vemos são os anos de trabalho silencioso que antecederam aquele momento. Perseverança acontece longe dos holofotes. É uma força invisível que opera diariamente. No campo do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal, pensadores contemporâneos, como James Clear, reforçam esse princípio ao mostrar que mudanças significativas na vida geralmente são resultado de hábitos pequenos e consistentes ao longo do tempo. Uma melhoria de 1% por dia parece insignificante no curto prazo, mas se acumula de forma impressionante ao longo dos anos. Essa lógica explica por que muitas pessoas subestimam o poder da perseverança. O progresso real quase nunca é imediato. No início, os resultados parecem invisíveis. Esse período inicial exige fé no processo. Quem abandona cedo nunca chega a ver os resultados que estavam se formando lentamente. Existe também uma dimensão emocional importante. Perseverança não significa ignorar dificuldades ou negar emoções. Significa aprender a conviver com a frustração sem permitir que ela determine o destino das nossas escolhas. Significa continuar dando passos mesmo quando o caminho parece incerto. Grandes histórias humanas confirmam isso repetidamente. Cientistas que passaram anos tentando resolver um problema. Artistas que criaram milhares de versões antes de alcançar uma obra marcante. Atletas que enfrentaram derrotas antes de conquistar vitórias. O elemento comum em todas essas histórias é a continuidade. Perseverança é, em grande parte, uma decisão diária. Uma escolha repetida. Cada dia oferece duas opções silenciosas: abandonar o processo ou continuar avançando um pouco mais. Curiosamente, quem persevera raramente percebe que está fazendo algo extraordinário. Para essa pessoa, continuar é simplesmente parte do compromisso que assumiu. Mas com o passar do tempo, essa constância cria uma distância enorme entre quem persistiu e quem desistiu. Por isso, a frase permanece verdadeira em diferentes épocas e contextos. O mais perseverante vence. Não porque a vida seja fácil para ele. Não porque ele nunca encontre obstáculos. Mas porque ele compreendeu algo que muitas pessoas ainda não perceberam. Resultados extraordinários são construídos através de ações simples repetidas por muito mais tempo do que a maioria está disposta a tentar. Quando alguém decide perseverar, algo muda profundamente na forma como encara a própria vida. Em vez de buscar gratificação imediata, essa pessoa passa a investir em progresso contínuo. Em vez de se deixar paralisar por dificuldades, aprende a usá-las como combustível. Esse tipo de atitude cria uma força silenciosa que, ao longo do tempo, transforma potencial em realidade. E é por isso que, entre todas as qualidades humanas que podem levar alguém ao sucesso, poucas são tão poderosas quanto a perseverança. Porque no final, quando o tempo faz sua parte e os resultados começam a aparecer, uma verdade simples se revela: o mais perseverante vence.